Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos ao nosso canal de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão do dia, eu começo para vocês com uma pergunta. Será que nós somos como o discípulo Tomé? O que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 16. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar o lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Em nome de Jesus. Amém. Vejam, ele era um questionador, o Tomé, pois não tinha medo de fazer perguntas para o Mestre, de buscar a verdade, mesmo que essa verdade fosse dolorida. Para a caminhada deles, ele não se conformava em viver com uma pergunta sem resposta, e essa característica se torna evidente na última ceia, que vemos uma parte desta mensagem. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus anuncia que a hora de sua morte está se aproximando, mas que vai preparar um lugar para os seus apóstolos. Pensa em um diálogo consolador foi este de Jesus com Tomé. Ele foi o primeiro a perceber essa importante revelação do próprio Jesus. Tomé foi ousado em perguntar: acredito que já se passava pela cabeça dele que seria impossível seguir a missão sem o Mestre, pois Jesus estava tentando explicar a cada um deles o que estava por vir, mas parece que não estavam entendendo. Então, irmãs e irmãos em Cristo, continuamos com João, capítulo 20, 19 a 29. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, também chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu.
Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Então Jesus disse: Porque me viu, você crê. Felizes os que não viram e creram. Em nome de Jesus. Amém. Que experiência, hein? Lembra que no início deste vídeo eu mencionei que Tomé tinha uma humanidade aflorada, mas de uma espiritualidade invejável? Chegou o momento. Pois bem, quando ele volta para o convívio junto com o grupo, recebe a notícia de que o Senhor apareceu para eles. Este relato pode ter feito ele a se sentir preterido ou excluído da bênção de poder ver o Senhor mais uma vez, e seria a primeira vez após a ressurreição. Que tragédia deve ter passado pela cabeça de Tomé. Por que fui sair? Por que só para eles e não para eu? Certamente, os amigos não paravam de falar para ele que ele tinha perdido, etc, etc, etc. Tomé teve uma sacada interessante. Ah, é? Tá bom. Então só acredito se eu ver, e não só isto, mas se eu tocar. E não é em qualquer lugar. É nos lugares que foram perfurados, nas chagas. Ele precisava ter a certeza que aquele que os amigos viram de fato era o Mestre. Ele queria provar o mesmo que os outros provaram. 8 dias depois, o fato aconteceu novamente. Agora com Tomé junto aos demais. Jesus dirigiu-se a Tomé de forma pessoal e o convidou a tocar em suas feridas, e pedindo a ele que não fosse incrédulo, mas que acreditasse. O texto bíblico não esclarece se Tomé tocou ou não nas feridas de Jesus, ou se apenas se sentiu convidado ao ato. Muito provavelmente ele tocou, mas isto não é o mais importante. O que importa aqui é que ele fez a sua verdadeira profissão de fé, dizendo: Meu Senhor e meu Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, eu tenho muito mais a dizer, mas, concluindo a nossa reflexão, eu deixo para vocês meditarem essa pergunta: será que somos como Tomé? Deixe nos comentários deste vídeo. Em nome de Jesus, eu os agradeço por me acompanharem até aqui. Que Deus abençoe o dia de vocês. Amém.